Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 47 Casamento, 2. Após o término da reunião, Yeon-woo recostou-se na cadeira com o rosto pálido. Yeon-woo normalmente tinha uma personalidade de sangue frio e nem piscava para a maioria das coisas. Mas ninguém teria adivinhado pela forma como ele estava agindo agora. Nenhum dos meus traços de sangue frio ou luz intensa funcionou. Yeon-woo suspirou, pensando em como ele deve ter aparecido durante a reunião. Ele deveria ter se adiantado para ajudar a atmosfera estranha a fluir naturalmente. Mas Edora cuidou de tudo. Ele esperava que ela não ficasse desapontada com ele depois disso. Só então, uma mão tocou seu ombro e Yeon-woo se virou. Edora estava sorrindo para ele e disse: "Bom trabalho, Orabon. Eu não fiz nada. O que você quer dizer? Se você não estivesse aqui, teria sido realmente estranho. Bom trabalho." Yeon-woo quase chorou com a maneira como Edora tentava animá-lo. Ocorreu-lhe continuamente que tinha feito uma escolha brilhante com este casamento. Oh meu Deus! Yeon-woo não conseguiu evitar puxar Edora para si por causa de como ela era linda. Edora deu um tapa em Yeon-woo de surpresa, mas não tentou escapar de seu abraço. Em vez disso, ela deu um tapinha nas costas de Yeon-woo com sua mão esguia. Eu me pergunto quando nosso Orabon se tornou tão fofinho, você se transforma mais em um bebê a cada dia. Pati, ao seu toque quente e reconfortante, os músculos tensos de Yeon-woo começaram a relaxar. Ele realmente precisa de mim, Edora pensou consigo mesma. Ao mesmo tempo, ela achou adorável que Yeon-woo apenas mostrasse esse lado dele para ela, e ela sorriu amplamente. Só então, Edora descobriu um sorriso largo como o dela olhando para eles. Não, foi mais um sorriso diabólico do que um sorriso. Risada. Edora não tinha ideia de quando ele apareceu, mas o rei marcial os observava com um olhar divertido de onde estava encostado no batente da porta com os braços cruzados. Edora sentiu arrepios percorrerem sua espinha pelo quão travesso ele parecia. O que é? Sentindo o corpo de Edora enrijecer, Yeon-woo ergueu a cabeça do peito de Edora. O rei marcial estava usando seus poderes ao máximo para se esconder. E Yeon-woo não foi capaz de senti-lo por causa de seu nervosismo. O rei marcial silenciosamente murmurou palavras para Edora corada. Orabon. Ei. De alguma forma, ele até conseguiu fazer um coração. O rosto de Edora ficou mais vermelho. E eu vou matar Oin. Agora, seu rosto estava prestes a explodir. Tremer. Edora, Yeon-woo começou a virar a cabeça com a sensação estranha. Seu idiota, você está de volta. Esposa, por que não conversamos depois que você deixa isso de lado? O médium psíquico apareceu de repente e puxou o rei marcial para o corredor pela orelha. Yeon-woo percebeu que seu professor tinha visto a posição que ele e Edora estavam e seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Seremos provocados de qualquer maneira. Mas então ele mudou de ideia. Vamos ficar assim mais um pouco. Ok. Yeon-woo e Edora se abraçaram com força novamente. Extra, leia tudo sobre isso. É um casamento. Caim e a princesa Edora vão se casar. Você sabe, na minha época, eu lutei contra Caim. A data do casamento estava marcada. À medida que a notícia se espalhava, a vila se transformava em caos. Foi um pandemônio. Antes de se tornar um show de merda. Os membros da tribo começaram a correr ativamente com as boas novas. Eles espalharam a notícia para seus conhecidos ou clãs dos quais eram próximos. Aos clãs envolvidos, eles enviaram convites extravagantemente decorados. O convite estava repleto de palavras e mensagens floreadas, mas seu conteúdo poderia ser reduzido a 2 pontos principais. Não venha de mãos vazias. Traga bons presentes. Houve uma ameaça sutil de que os convidados deveriam parabenizar o casal adequadamente, ou então. Era compreensível, no entanto, devido à importância deste casamento. O noivo, Caim, era o discípulo do rei marcial e o ser mais forte na torre. A noiva, Edora, era filha do rei marcial e do médium psíquico, e foi designada para se tornar a próxima médium psíquica. Na aldeia, o status do médium psíquico era igual ao do rei marcial. Às vezes, ela era ainda mais importante. Este evento não foi realmente um evento simples. Mas é claro que havia muitas pessoas que não estavam felizes com o casamento, especialmente os grupos que não se davam bem com Artia. Está claro que eles estão zombando de nós. Era uma vez, o exército do diabo buscava a atenção e o amor do demônio celestial, mas eles ficaram frustrados com ele e mudaram o Deus que serviam. O bispo-chefe, que estava recuperando o fôlego na região mágica, sorriu ironicamente ao convite que seu subordinado lhe trouxe. O traje de corte que ele usava havia sumido e ele usava roupas puídas que um fazendeiro usaria. Era difícil pensar que ele era o bispo-chefe do exército do diabo. Além disso, a aura e a ferocidade que ele exalava também estavam faltando. Suas pupilas que estavam escuras com energia demoníaca e energia caótica ficaram claras como vidro. Uma região mágica era um mundo mais escuro que um abismo e mais desagradável que o inferno. No entanto, a região mágica a que Hug e os seguidores do exército do diabo chegaram não se parecia em nada com qualquer outra região mágica. O sol nasceu pela manhã e se pôs à noite. O solo era muito arável, as colheitas cresciam à medida que eram plantadas e o rio era tão claro que os peixes nadavam nele. Não existiam sociedades ou civilizações,
Então não havia necessidade de lutarem ou competirem com outras pessoas. Mesmo se alguém quisesse fazer algo maligno, sua determinação seria enfraquecida depois de sentir o sol quente e o vento forte. O exército do diabo viveu repetidamente batalhas e caos. Mas tudo o que eles poderiam desejar estava aqui. Alguns bispos disseram que este lugar não deveria ser chamado de região mágica, mas de céu ou paraíso. No entanto, o dono desta região, o Bull Demon King, negou. Ele sempre dizia a mesma coisa. Esta terra, este mundo, é um lugar para onde chegaram aqueles que foram abandonados pelo mundo com suas últimas esperanças. Que melhor palavra para descrever este lugar do que região mágica? Era uma região mágica porque aqueles abandonados pelo mundo vieram para cá. Aqueles que viviam nesta região mágica chamavam o local onde viviam atualmente de Templo Mágico do Norte. Hugh apreciou muito essas palavras. Ele sentiu que o que o Rei Demônio Touro disse descreveu apropriadamente ele e os seguidores. Talvez fossem os mais adequados para esta região mágica, já que magia e demônio poderiam significar a mesma coisa. Eles conseguiram encontrar a paz que desejavam neste lugar. É claro que eles encontraram a paz. Mas isso não significava que estavam isolados das notícias do exterior. A paz também foi uma pausa entre a guerra e o caos. Para continuar a ter paz, era preciso ser mais forte que todos os outros, e era preciso ser sensível a tudo o que acontecia no mundo. Hugh tinha consciência disso. Ele não precisou procurar muito para encontrar um exemplo. A tribo de um chifre declarou-se separada do mundo, mas conseguiu manter seu status elevado devido à sua força. Assim, a maioria dos bispos agiu como espião fora da região mágica e entregou as notícias necessárias. O problema é que, desta vez, a tribo de um chifre deu a notícia por conta própria. Eles pessoalmente deram o convite ao nosso espião mais bem escondido. Hugh virou o convite na mão e sorriu amargamente. O exército do diabo evitou a perseguição e se escondeu nas fendas mais profundas do mundo, mas a tribo de um chifre se aproximou deles facilmente. Ele sabia que eles tinham um médium psíquico, mas se perguntava até onde seus olhos alcançavam. Segundo o bispo, o que você acha disso? Hugh queria saber o que os membros pensavam. Considerando o quanto o exército do diabo sofreu por causa de Yon-Wu, este convite nunca deveria ter vindo aqui. No entanto, não havia ninguém no exército do diabo que tivesse o pior relacionamento com Yon-Wu do que os membros. Hugh imaginou que os membros provavelmente estavam descontentes. Ou ele pode adiar sua resposta e dizer-lhe para perguntar ao Rei Demônio Touro ou a qualquer outro Rei Demônio. Acho que devemos ir. A resposta de Kindred foi inesperada. Hugh ergueu uma sobrancelha, perguntando, por quê? Acredito que devemos separar o trabalho dos assuntos pessoais. O que é trabalho e o que é pessoal? O trabalho é o quão forte é a tribo de um chifre, e o assunto pessoal é o nosso mau relacionamento com Yon-Wu. Você está dizendo que não há necessidade de nos distanciarmos de pessoas fortes? Estou ciente de que há muitos rumores e suposições sobre o nosso clã na torre. Mas se aparecermos no evento, podemos mostrar a eles que o exército do diabo ainda é poderoso. Não. Podemos mostrar a eles que estamos ainda melhor. Boa ideia. Não foi nada. Não, eu estava com sentimentos muito confusos. Mas você me ajudou a organizar meus pensamentos. Hugh cruzou as mãos atrás das costas e ergueu a cabeça. Depois que chegou à região mágica, ele teve mais oportunidades de olhar para o céu assim. Ao observar as nuvens brancas em movimento, ele pensou em muitas coisas. Isso também foi uma bênção para um estilo de vida tão relaxado. Ainda temos um longo caminho a percorrer para falar sobre o retorno aos nossos dias de glória. Mas fazer uma pausa não é ruim. Hugh murmurou para si mesmo e se virou. Devo me encontrar com o Rei Demônio Touro. Diga a ele que desejo marcar uma consulta. Sim, senhor. Os olhos de Hugh brilharam enquanto ele observava os membros desaparecerem com um farfalha. As nuvens acima continuam a se mover como qualquer outro dia. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.